Vamos entrar no módulo agora de primeiros socorros. A brigada, ela atua em várias frentes, como a gente já falou por aqui. Não é somente lá no combate ao fogo. Também vamos ter equipes destinadas à evacuação de emergência, propriamente o combate, a sinalização, mas também equipes destinadas a fazer esse primeiro atendimento, a prestar esse primeiro apoio para possíveis vítimas, não só de incêndios, mas de qualquer outra ocorrência, de um acidente de trabalho, de um mal súbito, outras situações que a gente pode se deparar no nosso local de trabalho e aí a brigada vai nos auxiliar. Então, são noções básicas de primeiros socorros para que a gente consiga atender uma vítima até que chegue o socorro médico especializado. Muitos desses procedimentos que a gente vai ver aqui vão auxiliar para que a gente mantenha pelo menos a vítima no mesmo estado que ela foi encontrada. Esse é o objetivo de qualquer atendimento de primeiros socorros. É pelo menos garantir que aquela vítima não vai ter uma piora da sua situação clínica, que aquele primeiro atendimento que a gente vai fazer, no mínimo vai estabilizar aquela vítima, manter ela daquela forma até que se chegue o socorro especializado, ou que a gente vai conseguir melhorar a sua situação. A gente tem que ter isso em mente, porque um primeiro atendimento jamais deve prejudicar ainda mais uma vítima. Alguém que sofreu um acidente, que já está passando mal ali, que já está com algum problema, esse primeiro atendimento é para estabilizar ou para melhorar a condição daquela vítima. Jamais qualquer ação nossa pode piorar a condição que aquela vítima se encontra. Então a gente vai ver um pouquinho aqui do que fazer, mas também do que não fazer, porque para alguns atendimentos de primeiros socorros existem aí alguns mitos, algumas lendas que a gente costuma ouvir e acaba acreditando nisso, acaba tendo isso como uma verdade. E em muitas dessas lendas, desses mitos, eles vão acabar piorando a situação. Então é algo que a gente precisa sempre se atentar, realmente verificar algumas dicas que a gente vai estar passando aqui para que consiga fazer um bom atendimento. Lembrando, mais uma vez, assim como a gente disse que o brigadista não é super-homem, não vai sair daqui um bombeiro profissional, um super-herói, também para essas práticas aqui de primeiros socorros, não vai sair um enfermeiro formado aqui, um médico. São apenas noções básicas para que a gente consiga, em determinadas situações, fazer um atendimento, para que a gente consiga estabilizar aquela vítima, melhorar um pouquinho a sua condição. Nada além disso. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer qualquer movimento equivocado e acabar prejudicando aquela vítima. A primeira dica que vai ficar aqui para vocês relacionado a primeiros socorros é que a gente precisa ter segurança primeiro para fazer qualquer tipo de atendimento. Não adianta nada eu correr lá para atender alguém, para fazer um primeiro socorro, se eu não tenho segurança, se eu posso me tornar uma vítima também. Então, o primeiro passo é sempre observar todo o entorno, observar toda a situação para verificar se existe segurança. Tendo segurança, tendo os equipamentos necessários, os EPIs, enfim, aí sim a gente vai conseguir atender. Se eu não tenho condições de segurança, se a minha vida vai ficar em risco se eu for realizar aquele atendimento, então eu não posso fazer. Eu vou ter que aí chamar o socorro especializado, que vai ter o treinamento, que vai ter o equipamento específico para conseguir atender essa ocorrência com a devida segurança. Então essa é o primeiro conselho, a primeira dica. Para fazer qualquer tipo de atendimento, primeiro eu preciso ter segurança, eu tenho que pensar na minha segurança
pessoal, porque senão eu vou me tornar uma vítima também, e aí eu não vou conseguir ajudar aquela vítima que está ali e nem vou ser ajudado. Então, primeiro passo, primeiro conselho, preciso ter segurança para atender qualquer tipo de ocorrência. E o nosso segundo passo é que eu não devo fazer qualquer tipo de movimento a mais na vítima sem necessidade. Então, a gente pode ter diversos tipos de ocorrências, de lesões, às vezes lesões que são visíveis, outras vezes lesões que não são visíveis, que são internas. Então, a gente precisa trabalhar com o maior cuidado possível, só movimentar a vítima em real caso de necessidade. E quando seria esse real caso de necessidade? Se a vítima corre risco de morte. Ou seja, eu tenho uma vítima ali que está próxima do fogo, que pode ter uma explosão ali, que pode desmoronar uma laje em cima dela, que ela pode ser atropelada. Ou seja, se aquela vítima permanecer naquele local, naquela posição, ela corre o risco de morte. Ou em uma vítima que tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória. Então, ela não está respirando, ela não tem batimento, ela já está ali praticamente morta. Então, se a gente não iniciar uma reanimação cardiopulmonar, ela não volta mais. Então, nessas situações, nesses casos, aí a gente vai movimentar a vítima com o máximo de cuidado possível. Agora, se minha vítima está num local que não oferece riscos, o ideal é não mexer nessa vítima, é não movimentá-la. Porque, como a gente disse, ela pode ter lesões internas que não são visíveis e qualquer movimento que a gente fizer a mais ali, um pouco mais brusco, pode ocasionar problemas seríssimos. A gente pode deixar essa vítima paraplégica ou tetraplégica. Então, é extremamente importante que a gente tenha essa noção. Primeiro, tem que ter segurança para eu conseguir fazer esse atendimento. Então, eu não posso me colocar em posição de risco, porque senão eu me torno uma vítima. E também, a segunda dica, o segundo conselho aí, é que só movimento a vítima quando aquela situação, aquela posição que a vítima se encontra, apresenta um risco de morte para ela. Se ela continuar ali, sem nenhuma ação, ela vai morrer. Então, toda e qualquer lesão vai ser menor do que a morte. Caso contrário, não devo mexer, vou aguardar o bombeiro, o resgate, o SAMU, a equipe especializada para que a gente consiga atender essa vítima sem maiores danos. Lembrando que se eu tenho uma vítima ali, é porque já houve uma falha, possivelmente, teve um acidente, ou é alguém que está passando mal, então eu já estou tendo ali um certo prejuízo, um certo dano. Eu não posso agravar ainda mais isso. Então a gente vai ver aqui algumas noções básicas para certos atendimentos, para aqueles atendimentos mais comuns, mais rotineiros que acontecem tanto no nosso local de trabalho, mas no nosso dia a dia, em qualquer outra situação, na nossa casa, no nosso lazer, na igreja, enfim, em todos os locais. A gente vai entender um pouquinho aí de cada tipo de ocorrência e o que a gente precisa fazer nesses casos. Então vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho sobre esse tema. Primeiros socorros, então, são todas as medidas que devem ser tomadas de imediato para evitar o agravamento do estado de saúde ou lesão de uma pessoa antes do atendimento médico especializado. Então, o que é o primeiro socorro? O que é o primeiro atendimento? São as primeiras ações que a gente toma para evitar que aquela situação, aquela lesão, aquela doença se agrave na vítima. Então, a gente vai tentar estabilizar aquela vítima, manter ela da maneira, no mínimo, da maneira que a gente encontrou ou melhor. Basicamente é isso, primeiros socorros. São as primeiras medidas que a gente vai tomar quando a gente se depara com uma vítima, até que chegue lá o bombeiro, o resgate, o SAMU, o enfermeiro.
Então, a gente tem que focar nisso. Lembrar que primeiro atendimento, eu não posso agravar a situação daquela vítima, eu não posso piorar a forma com que ela se encontra. Então, tem que pensar muito bem quais serão as minhas ações, as medidas que eu vou tomar ali, para que eu mantenha a vítima no mínimo estabilizada ou melhore a sua condição. Nunca eu devo tomar qualquer atitude sem saber, na dúvida, no achismo, porque isso pode acabar prejudicando a condição. Então, aquela vítima vai ter o agravamento. Ela já está tendo uma perda ali, já tem um dano, está acontecendo algo com a sua saúde, com a sua integridade física, e a ação do socorrista não pode piorar a situação, não pode agravar ainda mais aquela lesão, aquele dano. Então é primordial que todos tenham essa consciência, que saibam pelo menos noções básicas para conseguir fazer esse primeiro atendimento. Mais uma vez, ninguém precisa sair daqui um médico, um bombeiro formado, um socorrista especializado, mas a gente precisa pelo menos ter essas noções básicas de saber o que pode e o que não pode ser feito para que a gente consiga estabilizar aquela vítima ou melhorar a sua condição. E em todo atendimento é muito importante que a gente já faça também essa comunicação. Eu vou estar iniciando aquele atendimento, fazendo um primeiro socorro, mas é de extrema importância que a gente acione os meios necessários para que aquela vítima tenha um atendimento especializado. Então, aí na sua empresa, a gente precisa saber, você precisa saber exatamente o que fazer no caso de um acidente, que a gente tem ali uma pessoa lesionada ou alguém que está passando mal, em qualquer tipo de ocorrência, de que forma você vai fazer esse acionamento. Na minha empresa tem a enfermagem aqui, tem enfermeiro, tem médico, então eu preciso comunicar. Na minha empresa a gente não tem um médico aqui, não tem enfermeiro, a gente tem que chamar um apoio externo. Então quem eu vou chamar? Na minha cidade eu tenho que chamar o bombeiro, eu tenho o resgate, eu tenho o SAMU, a empresa tem algum convênio que a gente vai chamar, enfim, é importante que todos saibam quem acionar nesse momento e como acionar, porque a gente pode precisar desse atendimento especializado. Por mais que pareça algo simples ali, algo menor, sempre o ideal é que seja investigado qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de mal súbito que tenha ocorrido com qualquer pessoa. Então, sempre vamos iniciar esse primeiro atendimento, esse primeiro socorro, porém, é extremamente necessário que a gente faça contato, seja ele interno ou externo, para que aquela vítima tenha um atendimento especializado. Então, o nosso foco aqui, o nosso foco do primeiro atendimento, do primeiro socorro, é estabilização da vítima ou melhora da sua condição. Nunca os nossos atos vão poder piorar, agravar a situação daquela vítima. Então a gente vai ver aqui os principais atendimentos e doenças em primeiros socorros. A gente vai procurar entender quais são os tipos de ocorrência que a gente mais tem. Isso aí, através de dados estatísticos, a gente conseguiu chegar nesse levantamento e quais são as atitudes, então, que a gente precisa tomar relacionado a isso. O que fazer em cada caso? A gente vai ver um pouquinho de tudo aqui, de desmaio, de epilepsia, de picada de animal peçonhento, de queimadura, de corte, de fratura, enfim, procurar atender o maior número de ocorrências para que vocês tenham essas noções básicas e no dia a dia aí, caso ocorra, caso seja necessário, vocês consigam fazer esses atendimentos. Então a gente procurou trazer para vocês aqui aquelas situações mais comuns que vocês podem se deparar no dia a dia, não só aí no trabalho, mas como em qualquer outro lugar
e são situações, alguma delas aqui a gente vai ver que a vida daquela vítima vai estar nas mãos do socorrista. Tem algumas ações aqui que o tempo vai ser crucial. Quanto mais tempo a gente demorar para fazer um procedimento, menos chance de vida, de retornar à vida, aquela vítima tem. Então é extremamente necessário que a gente tenha esse conhecimento. E tem algumas ações que, se a gente fizer de forma equivocada, a gente também vai agravar a situação. Então, a gente vai procurar entender um pouquinho aqui quais são esses principais atendimentos, as principais ocorrências e também o que se fazer em cada uma delas. A primeira ação que a gente vai ver, o primeiro tipo de ocorrência, é o desmaio, né, que é algo muito comum, que pode ocorrer no nosso local de trabalho ou em qualquer outro local por diversas maneiras, por diversos motivos. Então é a perda súbita e temporária da consciência e da força muscular, geralmente devido à diminuição de oxigênio no cérebro, tendo como causas hipoglicemia, fator emocional, dor extrema, ambiente confinado, dentre outros. Então o desmaio ele ocorre por diversos motivos, né? Por diversas causas. Normalmente ele vai acontecer quando falta oxigênio no nosso cérebro, quando a gente, por exemplo, tem uma descarga de adrenalina muito grande no nosso organismo, por exemplo, por um susto, uma emoção muito grande, ou normalmente também o cérebro vai apagar no nosso corpo, a gente vai ter esse desmaio quando ele identifica algum tipo de problema maior. Então, por exemplo, uma vítima lá que teve um coma alcoólico. O cérebro entende que ele precisa apagar aquela vítima, porque se ela continuar bebendo ali, vai acabar se matando. Então, é uma resposta que o cérebro dá para o nosso corpo. O nosso fígado, o nosso rim está lá sobrecarregado de álcool, então ele fala, eu vou apagar essa vítima para que ele não acabe se matando. Quando a gente, por exemplo, tem um susto muito grande, a gente passa por situações emotivas muito fortes, a morte de um parente próximo, alguma situação emocional muito forte, também a gente pode acabar tendo esse desmaio. Ele pode acontecer também caso de hipoglicemia, a pessoa que não se alimentou direito, né? Então vai baixar muito ali a glicemia e acaba ocasionando o desmaio. Então ele pode ocorrer por diversos fatores, por diversos motivos. E aí existem alguns mitos também. Então a gente vê muito, a pessoa desmaiou, joga água no rosto, dá tapinha na cara, fica chamando e tal. Não é o piripaque do Chaves que aconteceu ali, é um desmaio. Então, normalmente, essa vítima vai ficar desacordada ali por 3, 4 minutos, que é o tempo habitual, o tempo normal aí de um desmaio, e com o tempo ela vai retornar. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, está elevando a perna dessa vítima, afrouxando as suas roupas, dando ali ar, espaço para ela respirar. Tudo isso vai melhorar, fazer com que a sua condição volte. E muitas das vezes, esse desmaio a gente não consegue antevê-lo, né? A gente não consegue prever, a gente não consegue verificar. Às vezes a gente vai ter alguns sintomas, como a gente está na tela aí para vocês, né? Então, de tontura, sensação de mal-estar, pulso rápido e fraco, respiração em ritmo variado, tremor nas sobrancelhas. Então, existem alguns sintomas, mas que a gente pode acabar confundindo com o de outras doenças, de outras ocorrências, e normalmente não perceber, né? Quando a gente se depara com um desmaio, normalmente a pessoa já está ali apagando, né? A pessoa já está caindo ali. É algo que a gente não consegue, já estou
É claro, normalmente a vítima vai estar, não vai estar se sentindo tão bem assim, não vai estar se sentindo legal, mas às vezes vai estar ali com um pouquinho de dor de cabeça, tem uma tontura, mas o desmaio é algo súbito, né? Algo que vem de forma rápida, a gente não consegue se antever a isso, prevenir isso. Então a gente precisa fazer algumas ações para minimizar, né? Então não é jogando água no rosto da vítima, dando um tapinha ali, ficando desesperado, que a gente vai conseguir esse retorno. Então a gente precisa estar seguindo esses procedimentos. Primeiro, está colocando a vítima num local arejado e afastar os curiosos. Então, como a gente disse, né, normalmente vai faltar oxigênio no cérebro, por isso ocasiona o desmaio. Então, ela precisa de ar, ela precisa respirar. Então, vou colocar essa vítima num local arejado, procurar deitar essa vítima e colocar a cabeça mais baixo que o restante do corpo. Então, eu vou segurar as pernas da vítima para cima, igual está na imagem aí, eu vou colocar em cima de um banquinho, de uma cadeira, porque isso vai fazer com que a circulação sanguínea da vítima melhore e que, consequentemente, também a oxigenação, e aí essa vítima retorna mais facilmente. E afrouxar as roupas. Então, às vezes a pessoa está ali com uma gravata, está com uma roupa ali também mais apertada, então o ideal é retirar, deixar soltar ali para que ela consiga respirar melhor. E aí, normalmente, de 3 a 4 minutos, essa vítima vai retornar. Essa vítima retornando, muitas das vezes, ela vai estar ali semiconsciente, não sabe direito onde está, o que está acontecendo. Então é importante manter aquela vítima ainda ali deitada por alguns minutos, até que ela vai retomando essa consciência. Então vou estar falando com ela ali, fazendo alguns questionamentos. Como que é seu nome? Onde que você trabalha? O que que você está fazendo? Para verificar se essas respostas realmente condizem com a realidade, para a gente entender se essa vítima realmente está voltando, se ela está ficando consciente novamente. E aí sim a gente coloca ela sentada, aguarda mais um tempo ali, evitar já levantar e sair andando, porque a gente precisa retomar 100% aí da nossa oxigenação, da nossa circulação sanguínea. E, mais uma vez, essa vítima precisa buscar um atendimento médico especializado. Então, enquanto o brigadista está ali já fazendo os procedimentos, de afrouxar as roupas, de elevar as pernas, de manter a vítima ali num local arejado, outro brigadista já precisa fazer essa comunicação, precisa chamar a enfermagem, vamos chamar o resgate, o que for necessário, porque aquele desmaio precisa ser investigado. Por que aconteceu? Como a gente disse, ele pode ocorrer por diversos motivos, então precisa ser investigado para ver se é algo simples, se é algo mais crítico, o que realmente aconteceu. Quando tem um desmaio, é porque a gente tem algum tipo de problema que está acontecendo no nosso organismo. Por isso que tem um desmaio. O nosso cérebro acaba apagando o restante do nosso corpo, porque ele entende que a gente está com algum problema maior ali. Então ele quer poupar energia. Então todo desmaio precisa ser investigado. A pessoa realmente não se alimentou direito, então baixou muito a glicemia, se foi um susto, uma emoção muito grande, se tem algum outro tipo de problema, isso precisa ser investigado. Então, por mais que a pessoa já retornou ali e fala, não, eu estou bem, está tranquilo, é necessário que ela passe por um atendimento médico especializado para verificar realmente o que aconteceu. Então, basicamente aqui, o que não fazer? Não jogar água na cara da vítima, não ficar dando tapa nela desesperado, chamando, não dar nada para a vítima beber, nada disso. E o que fazer? Então, levar essa vítima para um local
arejado, afrouxar as roupas e procurar manter o restante do corpo mais alto que a cabeça, que isso vai fazer com que a circulação, a oxigenação melhore e rapidamente essa vítima retorne, que normalmente isso vai acontecer, o desmaio de 3 a 4 minutos, normalmente essa vítima retorna. Caso exceda esse tempo, a gente pode estar tendo algum outro tipo de problema. Então não é um simples desmaio, aquela vítima pode estar inconsciente por algum outro motivo. Então é um momento de a gente estar verificando também se tem respiração, se tem batimento, entendendo se não é algo pior. Então é importante a gente fazer essa avaliação rápido ali também. Então aqui a gente viu os primeiros atendimentos relacionados a desmaio, o que fazer e o que não fazer. Lembrando, né, dos nossos das primeiras regras que a gente falou aqui. Eu tenho que ter segurança para fazer qualquer tipo de atendimento e movimentar essa vítima se realmente for necessário. E um terceiro passo, uma terceira dica que fica aí é sempre acionar o socorro especializado, seja ele interno, externo, seja qual for, bombeiro, resgate, SAMU, enfermeiro da empresa, a gente precisa chamar esse atendimento especializado para que se investigue mais a fundo, para que se dê um atendimento realmente especializado, para que a gente consiga aquela vítima ter aí os cuidados necessários. Então essas são as dicas para os casos de desmaio. A gente vai ver agora um pouquinho também sobre crise convulsiva. É algo que a gente pode se deparar também no nosso local de trabalho ou em qualquer outro local e ocorre por diversos motivos também. Então, uma vítima de crise convulsiva, um ataque epilético, fica retraída e começa a se debater violentamente, podendo apresentar os olhos virados para cima. Então, o que é uma crise convulsiva, um ataque epilético? São contrações que o nosso corpo apresenta, de todos os nossos músculos. Então, onde a gente tem músculo, ele vai estar se contraindo. E aí, essa vítima vai acabar se contorcendo ali no chão, né? Porque todos os músculos estão se contraindo, estão tendo contrações. E aí existe um mito muito grande relacionado à crise convulsiva, ataque epilético, que é a língua daquela vítima acabar provocando um engasgamento. Então isso é um mito, é uma lenda. A nossa língua ela é um músculo. Então, como a gente disse aqui, o ataque epilético, né? A crise convulsiva são contrações musculares. E como a nossa língua é um músculo, ela também vai se contrair, ela também vai ter espasmos musculares ali, enfim. Porém, a gente jamais vai conseguir se engasgar com a nossa própria língua. Existe uma preguinha embaixo dessa língua que vai garantir isso. O que pode ocorrer é a vítima ter algum objeto estranho dentro da boca ali, uma prótese dentária, algum alimento que ela estava ingerindo naquele momento, e isso sim pode causar um engasgamento, mas nunca vai ser com a própria língua. Então a gente escuta falar algumas coisas, né? Tem que segurar a língua da vítima, tem que colocar uma colher ali dentro para ele não engasgar. Isso é lenda, isso é mito. Se você colocar o seu dedo dentro da boca da vítima para tentar segurar a língua dela e ela travar a mordida, você pode ter o seu dedo decepado. Se você colocar uma colher, um pedaço de madeira ali, você pode estar prejudicando ainda mais a vítima, porque, mais uma vez, se ela travar a mandíbula ali, ela pode quebrar um dente, pode machucar ali o maxilar. Então lembra que a gente falou, primeiro atendimento, primeiro socorro é para estabilizar ou melhorar a condição da vítima, nunca piorar.
Então, na crise convulsiva, num ataque epilético, a gente precisa entender, saber que isso é uma lenda, é um mito. A vítima não vai se engasgar com a própria língua, não tem como. Então, eu jamais devo colocar meu dedo, minha mão dentro da boca da vítima ou qualquer outro objeto. Eu vou estar prejudicando a vítima ao invés de ajudar. Essa crise convulsiva, esse ataque epilético, pode acontecer por diversos motivos também. Por uma doença já pré-existente, por uma condição de saúde já daquela vítima pré-existente, por uma batida na cabeça, enfim, existem vários fatores que podem contribuir para isso. Mais uma vez, eu preciso dar esse atendimento, mas já está acionando o socorro especializado, porque isso precisa ser investigado. Então, quais são, a gente viu aqui o que não fazer, agora a gente vai falar quais são os procedimentos corretos, adequados, para quando a gente se deparar com alguém que está ali com uma crise convulsiva. Então, procurar deitar essa vítima no chão e afastar tudo que estiver ao seu redor que possa machucá-la. Retirar objetos como próteses, óculos, colares, dentre outros. Colocar um pano, um lenço dobrado entre os dentes e desapertar a roupa da vítima. Não dê líquido a pessoas que estejam inconscientes. Cessar da convulsão, deixe a vítima repousar calmamente, pois poderá dormir por minutos ou horas. Nunca deixe de prestar socorro à vítima de convulsão. Então a gente precisa, para conseguir fazer um bom atendimento a essa vítima de crise convulsiva, primeiro, afastar tudo que tem perto dela que ela possa se machucar. Então ela está tendo ali espasmos musculares, contrações musculares. Então eu preciso afastar daquela vítima tudo que ela pode se debater ali, que ela possa se machucar. Procurar sempre colocar na cabeça da vítima ali uma toalha, uma almofada, um travesseiro, uma peça de roupa ali, algo para que no momento dessas contrações essa vítima não fique ali batendo a sua cabeça direto no chão, isso pode machucá-la. Eu não preciso ficar segurando a vítima. Então tem gente que quer ficar segurando os braços, segurando as pernas da vítima. Não há necessidade. Ela está tendo espasmos musculares e você segurando ou não, isso vai continuar. Então, só afasta os objetos para que ela não se machuque e aí a gente vai só fazer um controle da cabeça. Então, colocar algo ali para ela não ficar batendo a cabeça e deixar a cabeça da vítima virada de lado. Porque nesse momento ela pode estar soltando algumas secreções, vômitos, e se ela tiver com a cabeça virada para cima, ela pode se engasgar com essas secreções, com esse vômito. Então, colocar a cabeça da vítima virada de lado. Procurar afrouxar também as roupas dessa vítima e aguardar ali. Então, vítima no chão, deitado, afastado tudo que ela pode se machucar no momento que ela está se debatendo, manter a cabeça da vítima virada de lado, e aí 3 a 4 minutos também, normalmente, essa vítima vai estar retornando. Uma vez que ela retornou, ela vai estar mais uma vez semi-consciente ali, vai estar meio perdida, sem entender o que está acontecendo. Então, procurar manter essa vítima ainda deitada ali, aguardando o enfermeiro, o bombeiro, o SAMU, ou seja, aguardando o atendimento especializado. Não precisa, mais uma vez, colocar a mão lá na boca da vítima para segurar a língua, qualquer objeto ali, jogar água, querer levantar a vítima, tudo isso vai prejudicar. Então, procedimento, vítima no chão, local arejado, afastar tudo que tenha próximo ali, que ela possa se debater e se machucar, segurar a cabeça da vítima de lado, sempre que possível colocar ali
uma roupa, uma almofada, um travesseiro, algo ali para ela não bater a cabeça, afrouxar as roupas, tirar algum acessório que possa estar prejudicando ali a sua respiração. E aí a gente vai apenas aguardar, né? Aguardar que o socorro especializado chegue. Essa vítima normalmente 3 a 4 minutos retorna, então a gente vai precisar encaminhar essa vítima para um atendimento especializado para também investigar, para entender o porquê dessa crise convulsiva. Então, mais uma vez, lembrar daqueles 3 passos. Se eu tenho segurança para fazer esse atendimento, né? Se existe a real necessidade de movimentar essa vítima e a necessidade sempre de se chamar um atendimento especializado. Sempre vai ter que verificar esses 3 passos em qualquer tipo de atendimento. Então, o que não fazer? Colocar a mão dentro da boca da vítima ou qualquer objeto. O que fazer? Manter a vítima deitada, afastar todos os objetos em que ela possa se debater e se machucar, fazer o controle da cabeça, deixando de lado, para que caso tenha alguma secreção, algum vômito, ela não se engasgue, e retirar qualquer adorno, qualquer objeto que possa estar prejudicando a respiração e afrouxar as roupas. E aí a gente vai aguardar esse atendimento, não precisa ficar segurando a vítima, apertando, nada disso. Normalmente aí de 3 a 4 minutos essa vítima retorna e aí a gente vai encaminhar ela para o atendimento especializado. Então essas são as dicas para crise convulsiva.